Amém e amém. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, irmãos, pode se assentar. Que bom ver você aqui, sedento da palavra de Deus. E eu acredito que nessa noite o Espírito Santo, Ele tem palavra para cada um de nós, para mudança, para transformação, para salvação. Eu acredito nisso, amém? Quantos de nós, para não dizer todos nós temos o costume, já é algo que nós, talvez até mesmo inconsciente nós fazemos, quando nós fechamos uma porta, nós temos o costume de fechar e depois conferir se ela realmente está fechada. Isso todos nós fazemos, fechamos e depois conferimos, seja a porta de casa, seja a porta do carro, seja alguma porta, seja a porta do cofre, seja alguma porta, nós conferimos se ali está realmente fechada. Nós fechamos e após conferimos se realmente está fechada. Mas muitas das vezes, nós no meio do caminho não temos tanta certeza se aquela porta está realmente fechada. Então o que nós geralmente fazemos? Nós voltamos para conferir, além de fazer esse procedimento, nós voltamos para conferir se realmente aquela porta realmente está fechada. Por que nós fazemos isso? Porque nós não queremos que roubem nada do que está dentro. Nós não queremos que toquem naquilo que está dentro, porque nós consideramos aquilo que está dentro tão precioso para nós. Ou talvez não queremos que roubem nada que está dentro da nossa casa, ou talvez, no caso do carro, não queremos que roubem o nosso carro. Então nós nos empenhamos em fechar e conferir, e se precisar voltar, nós voltamos para conferir. Mas nós não queremos que algo de dentro seja roubado. Nós não queremos e fazemos esse procedimento naturalmente, porque valorizamos algo material. Valorizamos aquilo que temos em nossa casa, dentro da nossa casa, e nenhum de nós queremos que alguém roube, que alguém faça bagunça, que alguém estrague. Então, por isso, nós trancamos, conferimos e trancamos, e se preciso for, voltamos a conferir se trancamos. Então, se nós entendemos isso de uma forma física, nós trancamos, conferimos e voltamos a conferir, por que não fazemos isso na vida espiritual? Porque há portas que se encontram abertas em nossa vida e precisavam estar fechadas. Há situações em nossas vidas que precisavam estar fechadas, precisavam estar cuidadas, mas nós muitas das vezes não o fazemos. Então, se nós entendemos que voltamos porque valorizamos o que está dentro, porque espiritualmente nós não voltamos, porque às vezes não valorizamos o que está dentro. Porque aquilo que está dentro nós estamos deixando escancarado. Porque nós não estamos entendendo que aquilo que está dentro está sendo roubado por falta de nós trancarmos a porta em algumas áreas de nossas vidas. E por conta de não trancar a porta em algumas áreas, eu me pergunto, mas Deus não está olhando para mim? Eu estou perdendo a minha fé, eu estou perdendo o meu relacionamento com Deus. Muitas das vezes é porque existe uma porta que já era para estar fechada. Existe uma porta na minha vida, em alguma área, que está me tirando de Deus, e eu sei que está me tirando de Deus essa porta aberta, mas eu não confiro ela. Eu não confiro se ela está fechada, eu não tranco ela, e por isso que eu continuo perdendo em Deus. E eu não entendo se eu estou indo na igreja, se eu estou ouvindo a palavra. Então por que a minha vida espiritual tem ido de mal a pior? Por conta dessas portas. Então nessa noite eu não vou falar de portas abertas, mas eu vou falar de portas fechadas. Porque muitas das vezes tem pessoas que falam, mas eu não cresço espiritualmente porque ninguém me dá uma oportunidade. Eu não cresço espiritualmente porque eu não tenho nenhuma porta aberta, porque não abrem as portas para mim. Mas a grande questão não é a falta de portas abertas, é a falta de portas fechadas. E por conta dessa falta de portas fechadas, a pessoa não consegue evoluir espiritualmente. E ela continua indo e voltando para o mesmo lugar. Então precisamos compreender que há portas que precisam ser fechadas. Eu creio sim num Deus que abre portas, um Deus que também fecha portas, mas eu acredito também
numa expectativa de Deus, que Deus espera que algumas portas sejam fechadas. E que não é Ele que vai fazer, é que nós que percebemos e devemos fechar tais portas. Então, pensando nisso, ainda não é o texto base, mas eu gostaria que você já abrisse a palavra de Deus comigo em Gênesis. Ainda não é o texto base, mas eu gostaria que você me acompanhasse em Gênesis capítulo 7. Só deixa aberto aí, e eu quero dar uma introdução a esse respeito, uma pequena introdução. Mas deixa aberto aí 7:16, capítulo 7, o verso 16 é o que nós vamos ler. O que está se falando aqui, abra e olha para mim daí, por favor. Então, aqui está falando sobre Noé, e Deus vai falar para Noé construir a arca, e Noé vai obedecer que houvesse essa construção da arca. Noé vai passar anos construindo essa arca. E nós entendemos, eu vejo que Deus aqui está dando um exemplo, que nem todas as portas abertas são boas. E precisamos compreender que quando Deus fecha portas, precisamos compreender também. E Deus está dando aqui um exemplo para nós. Deus falou para Noé construir a arca e ele obedeceu, passou muitos anos construindo, colocou lá os animais que Deus queria salvar, colocou a sua família e ele mesmo que Deus queria salvar. Mas o grande porém, a grande revelação que o Espírito Santo colocou no meu coração a esse respeito, então, não acredito que você já leu, eu também já li várias vezes, mas o que aconteceu depois que estava tudo na arca? Vamos ler o capítulo 7, verso 16. Diz o seguinte: e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou dentro. Muito bem. Então nós entendemos que Deus deu a ordem, Noé obedeceu, mas havia necessidade, para aquilo que havia de vir, havia necessidade de fechar a porta. Porque do contrário, se não houvesse aquela porta fechada, aquilo que era externo, no caso o dilúvio, iria entrar dentro, e entrando dentro, mataria aquilo que Deus queria que ficasse vivo. Então houve a necessidade de fechar a porta para que aquilo que Deus quisesse que ficasse vivo, ficasse de fato vivo. É bem verdade que nesse fato, Deus fechou a porta. Deus fechou a porta porque Ele necessitava salvar. Olha para você ver, a porta fechada que trouxe salvação. Hoje o que mais nós ouvimos falar por aí é pessoas querendo ensinar para que portas sejam abertas. Mas o que nós vemos aqui, no princípio, Deus ensinando que até com portas fechadas Ele salva. Mas o que nós mais queremos hoje é naquela vibe de portas abertas, e nem sempre. E nós vemos aqui que houve salvação. Agora eu quero que você imagine naquele momento, se a porta não tivesse fechada. O dilúvio vinha. O dilúvio ia acabar comprometendo aquilo que estava dentro. Comprometendo. E é claro que não ia ter o desfecho que teve. Então nós vemos a necessidade dessa porta estar fechada. Essa porta está lacrada, para que não comprometa aquilo que está dentro. Muitas das vezes eu venho aqui e recebo a palavra, e a palavra até vem dentro de encontro comigo. Mas o porquê que eu chego na segunda-feira, na terça-feira, essa palavra se vai? Porque eu recebi aquilo que é bom, ficou dentro de mim, mas a porta ficou aberta. E foi roubado. Roubado em algum momento, algum problema, algum dilúvio por aí. Por eu deixar a porta aberta e não conferir se essa porta foi trancada de fato, vem uma situação e rouba aquilo que está dentro. Rouba a minha fé. Rouba aquilo que eu recebi naquele culto. E às vezes tem pessoas que anos vivem assim. Elas recebem, mas a porta está aberta, roubam dela. E elas vivem isso durante muito tempo. Então que hoje, nessa noite, eu preciso aprender a fechar portas, porque é necessário. E biblicamente falando, nós vamos falar muitas situações que Deus está falando para eles fecharem a porta, que era necessário. E eu já quero começar com o texto base, e nós vamos dar continuidade lá em Mateus 6:6. Todo mundo já conhece.
Mas eu quero ler Mateus 6:6. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 6. Quero ler, né? Ela diz o seguinte, ó. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que estás em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Muito bem. Nós vemos aqui, uma forma de se relacionar, um relacionamento, um convite para o relacionamento, mas nós vemos também uma necessidade. Antes mesmo dele falar de oração, ele vai falar, ó, olha que interessante, ó, quando orar, tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, após ter fechado a porta, orarás a teu pai. Então nós vemos a necessidade desse relacionamento intenso de fato, a necessidade de fechar a porta. E quando eu estou falando fechar a porta, eu não estou falando num sentido físico. Mas o que nós entendemos como porta? A porta tem no mínimo, três funcionalidades. O acesso, a obstrução e a proteção. Então quando nós entendemos que ele fala para fechar a porta, é para que outras coisas externas não tenham acesso a esse relacionamento. É para que de fato haja uma obstrução diante daquilo que quer entrar. É para que de fato haja uma proteção naquilo que eu estou me relacionando. Então quando ele fala fechar a porta, ele entende-se que é não deixar outras coisas ter acesso, é obstruir outras coisas que vêm de fora, é eu proteger a minha vida com Deus. Mas muitas das vezes, eu quero uma vida com Deus com a porta aberta. Então aquilo me distrai, aquela porta aberta me distrai, e eu não consigo ter um relacionamento com Deus que eu deveria ter. E por isso que muitas pessoas não conseguem mergulhar em Deus, porque elas querem se relacionar com Deus, olhando para o lado de fora. Olhando para as coisas do mundo, olhando para as coisas que não convém num relacionamento. Por isso que é aquela pessoa que uma hora está bem, outra hora está mal, por conta dessa falta de fechar a porta. Então a pergunta que nós devemos fazer para nós, será que essa porta está realmente fechada? Ou será que existe uma festa que eu estou dando uma olhadinha de vez em quando? Existe uma festa que está me tirando a atenção. Está me tirando o foco. É o que nós precisamos observar em nossa vida. Precisamos observar se não tem algo tirando o nosso foco. Se não tem algo tirando a visão de fato. E eu preciso compreender isso. Então será que diante do relacionamento que eu tenho com Deus, não existe alguma coisa que está, ou não existe... É certo que a porta está fechada? Ou será que você não tem tanta certeza assim? E da mesma forma que fisicamente falando, como eu falei no começo, se você não tiver tanta certeza, o que você faz? Você nem que tenha que voltar. Nem que tenha que voltar para trancar de volta. Já não aconteceu? Aconteceu várias vezes comigo. De eu trancar, conferir se está trancado, chegar no meio do caminho, será que eu tranquei mesmo? E ter que voltar de novo, trancar de novo. Se fazemos isso fisicamente, por que não espiritualmente? Às vezes é necessário voltar. Mas desde que a porta seja trancada, vale a pena voltar. Mas o orgulho nosso, essa porta do orgulho, essa porta da prepotência, nos faz não querer voltar. E aí reclamamos porque coisas são roubadas. Porque o ladrão alcança coisas que estavam internamente, estavam no interior. Aí reclamamos que isso aconteceu. Então precisamos compreender que essa porta, nós precisamos fechar essa porta. E qual porta é essa? Tudo aquilo que nos tira de Deus. Às vezes, de fato, é uma amizade tóxica. Às vezes, é uma distração que me tira de Deus. É algo que está me tirando a visão. E eu preciso entender e me posicionar contra isso.
Enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu estava comentando com a minha esposa sobre, com a porta fechada, a nossa atenção é maior para Jesus. Como assim? Vamos imaginar na nossa mente. Digamos que aqui haja uma porta aberta. Então a minha visão norte, o meu norte, vai olhar o que está depois da porta e pouco olharei para a porta em si, porque a porta está aberta. Então o meu norte vai para o que está além da porta, mas com a porta fechada, agora qual é o meu norte? A porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Amém? Então agora, quando eu entendo que a porta está fechada, a minha visão norte não está nas coisas além, mas está na porta. Porque eu entendi a necessidade da porta fechada. Agora a minha visão está para aquela porta fechada. Então eu preciso entender isso. E então nós vemos essa necessidade de fechar a porta para um relacionamento. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. Será que nós estamos nesse relacionamento e fechando as portas que tem que fechar? A porta do pecado, a porta da distração, a porta, tudo aquilo que me impede de ter um relacionamento de fato. Será que está sendo fechado ou eu estou querendo ter um relacionamento com Deus? Mas do outro lado, eu estou fazendo o que não agrada a Deus. Então eu estou, por um lado estando com Deus, mas por outro, mandando Ele embora. Abrindo a porta para mandar Ele embora. Por um lado eu estou fazendo, mas por outro não. Então que nessa noite nós possamos ser humildes o suficientes para identificar a porta. E nessa noite nós fecharmos essa porta que está nos tirando do foco, está nos tirando do relacionamento, está nos tirando da nossa aliança com Deus, está nos fazendo a cada dia perecer. E precisamos então fechar essa porta, não dar acesso às coisas de fora. Nós temos a tendência, eu não sei se você, no tempo da escola, eu tinha uma dificuldade de prestar atenção muitas das vezes, porque eu ficava bem do lado da porta, e eu ficava olhando quem estava vindo. Espiritualmente tem pessoas assim, aí a professora fechava a porta para prestar atenção. Mas espiritualmente tem pessoas assim, pessoas que por conta de portas abertas, não é nem as portas fechadas que está fazendo ela desistir, é as portas abertas que está fazendo ela se corromper. As portas abertas fazem ela olhar para outras coisas. E hoje, o que mais nós vemos é pessoas buscando talvez aquilo que vai fazer ela se perder, que é as portas abertas. Entenda uma coisa, nem todas as portas abertas foi Deus que abriu. Às vezes, aquela porta aberta é só para me distrair daquilo que realmente Deus tem naquela porta fechada. Deus ele quer algo e às vezes eu estou tão distraído, olhando para o que está acontecendo pelo lado de fora. Então entendemos que o primeiro ponto aqui sobre o relacionamento, que não tem como se relacionar com Deus enquanto eu não fechar essa porta que precisa ser fechada. Eu preciso fechar essa porta para que eu possa de fato ter um relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu quero falar também, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, o verso 33. 2 Reis, capítulo 4, verso 33. 2 Reis, capítulo 4, verso 33. Muito bem. Santo Deus. 4:33. Dado o seguinte, Então, entrou ele, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Muito bem, quero dar o contexto disso, para que nós possamos entender. Aqui vai falar do profeta Eliseu. Vai haver uma morte, uma mulher vai ter o seu filho, esse filho vai morrer, e vai levar até o profeta para que houvesse ali uma direção, uma cura. E nós vemos que o menino vai ser colocado ali na cama onde o profeta ficava, e antes de qualquer coisa, o profeta ele vai fazer exatamente o que Mateus 6 vai fazer. Olha, fecha a porta, depois olha. Fecha a porta. A necessidade de fechar a porta é para que houvesse a cura.
Porque muitas das vezes nós continuamos com aquele ranço. Não há cura espiritual porque nós não fechamos essa porta. Da mesma forma que sem porta, sem fechar a porta, não há um relacionamento intenso. Mas também não há cura espiritual enquanto a porta não for fechada. Esse homem, Eliseu, o profeta, ele vai fechar a porta. E quando ele fecha a porta, ali começa a acontecer uma transformação. Ali acontece, não é qualquer cura. Aquele menino estava morto. Ele trouxe o menino à vida, porque primeiramente ele fechou a porta. E da mesma forma que em Mateus, o que significa que ele fechar a porta é a mesma coisa. Não tem acesso a outra coisa, a obstrução, a proteção. Está dando para compreender até aqui, gente? Então, da mesma forma que o relacionamento, não há relacionamento intenso sem fechar a porta para outras coisas, para certas coisas, não há cura espiritual se eu não entender que certas portas têm que ser fechadas, precisam ser fechadas, e eu sei qual que é, mas às vezes eu vou protelando aquilo, porque eu ainda não entendi. Então vemos que esse homem houve cura, porque houve de fato, ele fechou a porta, orou, e ali trouxe vida. Porque que tem muitas pessoas que não há vida de Deus sobre elas, porque ainda portas estão sendo abertas, ainda tem coisas que elas deveriam ter largado há muito tempo, portas que ela deveria ter fechado há muito tempo, situações que ela sabe que está tirando ela de Deus há muito tempo, mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez passou muito mais, talvez até tenha um título na denominação, na igreja, mas por não fechar aquela porta, ela continua sendo aquela pessoa que não é curada, e aí fica óbvio, é só ela que quer se enganar, mas porque Deus sabe, as pessoas que estão perto também, porque é fato que ela ainda não é curada, e por não ser curada, ela acaba ferindo também outras pessoas. Eu estava pensando a respeito dessas coisas, dessa cura, dessa necessidade de curar, de cura espiritual. Eu estava lembrando sexta-feira agora, foi quando eu comecei a escrever esse texto. Comecei a escrever e veio em coisas simples, como eu sempre falo, quando a gente procura ser sensível a Deus, Deus vai falar com você. Deus vai falar nas coisas simples. E eu estava no meu trabalho, como todo dia, mas lá, trabalhando ali no frigorífico, e como eu sou geralmente o último a sair, eu tenho a função de fechar todas as portas, e não só fechar todas as portas, como também conferir todas as portas, como depois de conferir todas as portas, perguntar para quem tem acesso a todo o sistema, perguntar se realmente as portas estão fechadas. Então eu tenho todo esse encargo para que as portas realmente estejam fechadas. Foi aonde eu comecei a escrever. E se a porta não tivesse fechada, fosse uma festa pequenininha, era o suficiente para a temperatura não ser a ideal. E a temperatura não sendo o ideal, comprometia aquilo que estava dentro daquele lugar. E a temperatura comprometida dentro daquele lugar ia dar uma não conformidade. E dando uma não conformidade, iria ser levado para outras pessoas, comprometendo a saúde de outras pessoas. Olha para você ver. Então, às vezes, nós estamos assim. Deixamos a porta aberta, a temperatura se corrompe. E agora nós queremos alimentar alguém, mas o alimento que está dentro de nós está sendo veneno para outras pessoas. Por quê? Porque deixamos uma festa aberta. Porque não conferimos. Porque não fomos para o dono de todas as coisas, de todo o sistema, e falamos: Senhor, está fechada? Por isso. E acabamos passando esse tempo assim, e além de se prejudicar, o não conformidade levamos também para outras pessoas isso. E outras pessoas que eram para receber o alimento de fortificar, ficam doentes. E espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes eu estou vivendo exatamente dessa forma.
em vez de trazer cura, porque a missão de um cristão é trazer cura espiritual através da palavra. Mas às vezes o que nós trazemos é mais encargo, é mais peso para as pessoas. Isso eu falo no sentido porque desde sexta-feira o Espírito Santo tem colocado isso no meu coração e me esmagado a respeito disso. Mas que nós precisamos rever se realmente está fechada, porque a porta está fechada, o relacionamento e agora a cura. Preciso ver isso. Então vimos 2 pontos. Não há relacionamento intenso se a porta para outras coisas não estiver fechada, como também não há cura, porque se a porta também não estiver fechada. E eu quero também ver um terceiro ponto agora. Eu gostaria que você fosse um pouquinho mais para trás, segundo Reis mesmo, capítulo 4, o verso 4. Capítulo 4 e o verso 4. Capítulo 4 e o verso 4. Faz o seguinte, ó. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Aqui nós vemos mais uma direção. Aquela mulher estava passando por uma dificuldade financeira, de maneira que iriam levar os seus filhos como pagamento dessa dívida. Então ela se encontrava desesperada e o profeta vai dar uma direção para ela. Ela foi até o profeta e o profeta deu uma direção. Olha, vai, pega vasilhas, nós conhecemos a história, mas lá dentro da tua casa, fecha a porta. A necessidade, mais uma vez, dessa porta está fechada, para que houvesse aí uma multiplicação, uma transformação dentro daquilo que ela já tinha. Ia fluir aquilo que já estava dentro quando a porta estava fechada. O porquê que o que está dentro não flui? Porque a porta não está fechada. Eu ouço tantas coisas. Então aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de mim não consegue ter o fluir, não consegue ter o multiplicar, porque ainda existem portas abertas. Então essa porta havia necessidade de fechá-la para que o azeite começasse a se multiplicar, começasse a fluir, e não só sobre a vida dela, sobre a vida dos filhos que estavam na casa dela, e consequentemente, se aquelas vasilhas estavam tão cheias, outras pessoas iam saber também desse milagre. Mas tudo começou aonde? Começou com o entendimento de uma porta que precisava ser fechada. Então começou ali a multiplicação. Então, será que aquilo que eu recebo óleo, o Espírito Santo que eu digo ter, que eu tenho, por que não flui através de mim? Por que não flui através de mim? Porque eu não entendi, eu não fechei alguma porta. Até aqui está dando para compreender, gente. Amém? Muito bem. Então nós vemos que essa mulher, ela recebeu uma provisão. A provisão porque a porta foi fechada. E quando eu falo provisão é muito mais do que financeiro, embora que a situação financeira dela também houve uma diferença por conta disso. Mas esse óleo que precisa se multiplicar em nós, o Espírito Santo precisa fluir em nós. E após a porta fechada, o Espírito Santo, o óleo multiplicando, você vê que houve ali aquela mudança da vida daquela mulher, uma transformação. Então nós vemos até agora o relacionamento, a cura e a provisão. E todos esses que nós vemos, tudo havia algo em comum. O quê? Porta fechada. Até quando eu não vou entender isso? Na minha vida não é de qualquer jeito, vou escancarar todas as portas. Não. Tem coisa que não tem, quando a coisa é mais valiosa. Ninguém, em sã consciência, deixa aberto aquilo que considera valioso. E digo mais, quanto mais valioso nós consideramos aquilo, mais investimento na segurança nós fazemos. Quanto mais precioso, mais investimento. Nós não dizemos que o Espírito Santo é valioso para nós. Nós não dizemos que a eternidade é valiosa para nós. Então por que não há investimento na segurança de tudo isso? Por que não há investimento de tempo, de palavra, de oração,
de portas fechadas para a segurança de tudo isso. Sabe por quê? Porque às vezes não achamos tão valioso. Porque aquilo que não é valioso, não importa se está fechado, se está aberto, não tem tanta importância. Então que nessa noite, se nós compreendemos a valiosidade daquilo que Deus nos deu, o Espírito Santo, nós vamos cuidar, se relacionar com Ele. E se portas estão abertas, que estão me tirando disso, hoje é uma boa noite para se fechar de fato essas portas que precisam ser fechadas. Então aqui nós vemos essa mulher que obedeceu a voz do homem de Deus através do homem de Deus. E ali mudou a sua vida. E agora eu quero falar um quarto ponto. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em João capítulo 20, verso 19. João capítulo 20, verso 19. João 20, 19. Vamos lá. João 20, 19. Faz o seguinte, ó. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Olha que interessante. Então, nós vemos aqui que os discípulos até então, estavam reunidos com medo. O sentimento naquele momento era o medo. Mas eles fecharam as portas, sim. Eles fecharam a porta. E por conta agora, mesmo naquela situação, Jesus vai se revelar a eles, vai aparecer para eles. Jesus vai se revelar a eles, no meio deles, com aquelas portas fechadas. Então o que nós vemos nessas portas fechadas? A revelação de Jesus. O porquê que às vezes nós queremos buscar, não temos revelação de Deus, queremos buscar em coisas naturais aquilo que só Deus pode falar conosco. Porque às vezes tem portas abertas ainda. Eu não sei se está dando para compreender o que eu estou querendo falar. E a Bíblia fala que na sequência, aquele sentimento que era de medo, agora que teve a revelação, o sentimento de alegria. Mas por quê? As portas estavam fechadas. Então agora teve a revelação, e tendo a revelação, o sentimento que estava dentro deles mudou. Então por que eu sou aquela pessoa, sempre aquela pessoa tristonha, abatida? Porque não houve revelação. Por que não houve revelação? Porque não houve porta, ainda tem porta que precisa ser fechada. Então, houve a revelação, houve uma mudança de sentimento. E algo mais glorioso aconteceu ainda, que aconteceu no verso 22. E havendo dito isto, assoprou o Espírito Santo. Então agora aquelas portas fechadas, o sentimento mudou. E agora eles estão alegres, portas fechadas com Jesus. E agora o Espírito Santo. Precisamos entender essa necessidade de portas fechadas. Estavam reunidos, e não estavam reunidos por estar, estavam reunidos em Jesus. Às vezes, nós queremos buscar revelações em coisas erradas. Queremos buscar revelações em vídeos, em TikToks da vida. Queremos buscar revelações em algo que não tem nada a ver com Deus. E dizemos ser uma revelação de Deus, mas se não está na Bíblia, não é revelação de Deus. Se não é bíblico, não é revelação. A revelação de Deus está aqui. E nós precisamos
está debaixo dela. Então, ele vai se revelar o Espírito Santo. E por que será que muitas das vezes nós estamos sempre fragilizados? Preciso olhar novamente. Será que alguma porta não está com uma fresta aberta? Será? Vou conferir de novo. Volta a falar para ficar gravado na minha cabeça. Mas se tiver que voltar, então eu vou voltar. Porque fisicamente eu faria isso. Fisicamente eu voltaria no início. Eu voltaria para trancar aquela porta. Então, espiritualmente, eu devo fazer o mesmo. Então, se entendemos que aqui trouxe revelação, o Espírito Santo, agora eu quero trazer outro ponto, que já está um pouco mais à frente, no verso 26 desse mesmo capítulo. Verso 26 desse mesmo capítulo. Lá diz o seguinte, ó. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. O que eu vejo quanto a isso, agora nós vemos portas fechadas de novo, mais uma vez. Mas o que eu vejo quanto a isso, o alinhamento. Havia um discípulo que não estava alinhado, que não estava crendo, todo mundo teve a revelação, mas ele não teve a revelação. E por não ter revelação, ele era aquela pessoa incrédula. Parece a igreja, no geral hoje, sempre tem aquele incrédulo. Sempre tem aquele, não acredito, mas com portas fechadas tem alinhamento. Se eu fechar as portas que precisam ser fechadas, tem alinhamento. Então nós vemos agora que aquelas portas fechadas, Jesus vai aparecer novamente e vai diretamente naquele que precisava ser alinhado. Tomé, aquele incrédulo que precisava ser alinhado. E quando nós entendemos isso, muitas vezes é nós que precisamos ser alinhados. Mas por que nós não recebemos esse alinhamento? Porque nós preferimos descrer ou preferimos dar desculpas. Tomé, a princípio, estava assim: eu quero tocar, você quer tocar? Então tá bom. Vai chegar. O problema de hoje é que tem crentes vivendo dessa forma, dizendo ser crentes, mas não ainda tendo revelações, por não ter a porta ainda continuar fechada. Então vemos aqui que houve um alinhamento. Tanto houve um alinhamento em Tomé, que no verso 28 ele fala: Deus meu, Senhor. Eu vejo aqui, pelo menos ao meu ver, o entendimento que precisava de Deus, o entendimento de arrependimento porque estava sendo incrédulo. Eu vejo aqui um alinhamento. Eu não acredito que Jesus chegou lá só para condenar Tomé. Lógico, foi uma palavra dura, falou seu incrédulo, mas foi uma palavra necessária para alinhá-lo. Então aquelas pessoas que têm realmente portas fechadas, aquelas que eram para ter fechadas, entende o alinhamento. Entende o alinhamento e prossegue. Aquelas que têm portas abertas, pega essa porta para ir embora. Aqui havia portas fechadas. Não tinha nem para onde Tomé correr. Não tinha nem para onde ele correr. Ele recebeu aquilo e falou: Deus meu. Então que nós precisamos entender que a necessidade. Então vemos alinhamento. Então o quinto ponto, alinhamento. Olha, até agora nós falamos sobre relacionamento, cura, provisão, revelação e alinhamento necessário com essas portas fechadas. E agora eu gostaria que você abrisse comigo Gênesis novamente, vamos lá para o começo, Gênesis capítulo 4, no verso 7. Gênesis capítulo 4, no verso 7. Gênesis 4, 7. Capítulo 4, verso 7. E nós conhecemos aqui também. Vamos lá. Se bem fizeres,
não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Muito bem. Você vê que Deus, embora não vai falar portas fechadas, mas vai falar que o pecado jaz à porta. Então, para que o pecado não entre, essa porta tem que estar fechada, obviamente. Então nós vemos aqui que existe o mal, existe aqui o pecado, querendo de alguma forma que as portas estejam abertas, querendo que abram portas. Por isso que eu estou falando para você, nem todas as portas abertas é Deus que abriu. Tem portas abertas que é o pecado falando, abre essa porta aí, eu quero entrar. E a pessoa abre e o pecado entra. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a necessidade de estar fechada a porta para que o pecado não entre. Esse ponto eu quero chamar de santidade. Não tem como eu andar em santidade se não fechar portas. Muitas das vezes, fechar portas do pecado, fechar portas das coisas que não agradam a Deus. Eu preciso fechar essas portas. Muitas das vezes é necessário também, sabe, pessoas que gostam muito de internet, é preciso fechar janelas, porque essas janelas o pecado está querendo lá entrar. Então preciso olhar a minha vida e ver se realmente estou fechando isso que tem que fechar, porque o pecado está ali na porta, ele está querendo entrar, ele está querendo se infiltrar. Sabe, Jesus nos salvou, claro, Jesus nos salvou. E o diabo não tem poder sobre nós, mas ele quer de alguma forma te convencer a abrir a porta. Porque quando estamos com Deus, não tem como ele vir, mas ele quer nos colocar no nível dele. E quando abrimos a porta, aí é complicado. Então, será que a porta está fechada? Eu estou falando várias vezes a mesma coisa, para que continue queimando o seu coração, porque eu sei que Deus está lembrando. Se existe uma porta aberta ainda, Deus está lembrando você. E essa porta precisa ser fechada. Precisamos fechar. Santidade. Não tem como andar em santidade olhando coisas que não são santas, vivendo em coisas que não são santas, abrindo portas para as coisas que não convêm com o santo. Não somos perfeitos, é verdade, mas a santidade não vem exatamente de uma perfeição, mas de uma proximidade e continuando se aproximando do santo. Nós vamos adquirindo a cada vez mais santidade. Talvez nós queremos andar em santidade com a força do nosso braço, e nós ficamos um tempo, 2 tempos, depois caímos, porque portas estão abertas ainda. Então nessa noite, feche essas portas. Então, já caminhando quase ao final, eu quero que você abra agora em Isaías, capítulo 39, o verso 2 ao 8. Isaías 39, o verso 2 ao 8. (39, 2 ao 8). Faz o seguinte, Ezequias se alegrou com eles, ele mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores unguentos de toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi aqueles homens disseram de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota, vieram a mim de Babilônia.
E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo. Quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que te entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Ninguém ficará coisa alguma, disse o Senhor, e até os teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora nós vemos alguém, Ezequias, que não só não fechava a porta, como deixava todas as portas escancaradas. Abriu todas as portas para que os babilônicos vissem o que ele tinha. E o resultado dessa abertura de portas, de ele não fechar a porta, o que aconteceu? A escravidão. A escravidão por não fechar a porta, que precisava ser fechada. Houve a escravidão, levaram cativo, e iriam levar cativos. Não só as pessoas, pegar os tesouros, levar os seus filhos, e além de tudo isso, fazer os seus filhos serem eunucos, infrutíferos. Então a falta de fechar a porta iria trazer a escravidão, ia trazer a falta de fruto. Ia ser infrutífero aquele povo, por conta de Ezequias, que não quis fechar a porta, melhor, escancarou. Sim, eu posso viver uma vida assim, mas não com Deus. Eu posso viver uma vida de escancarar todas as portas, fazer do meu jeito, da minha forma, vir no culto, sair do culto e viver tudo escancarado. Mas saiba que tem uma palavra aqui. Então, não diga que nós não sabíamos que portas precisavam ser fechadas. Não adianta eu falar para Deus: Deus, eu não sabia, porque você sabe hoje que portas têm que ser fechadas. Porque veio aqui a escravidão, veio aqui, se tornou um povo infrutífero. Precisamos olhar para as nossas vidas e ver se a causa da falta de fruto não tem sido exatamente isso em nossas vidas. Eu estou aqui falando de portas fechadas, e talvez está na sua mente assim: mas como assim portas fechadas? Como assim? Eu ainda não entendi. Lá em Apocalipse fala que havia porta fechada e que Jesus estava batendo. Então porta fechada não é algo ruim. De fato, lá em Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato, de fato está escrito. Mas o problema que eu vejo não é a porta fechada. Como assim não é a porta fechada? O problema que eu vejo naquela igreja é que não é a porta fechada, é que Jesus está para lá de fora. Então não é a porta fechada o problema, é a porta fechada com Jesus para o lado de fora. Tanto é que Jesus não tem problema com porta fechada, e quando os discípulos estavam reunidos com porta fechada, ele estava lá para dentro. Então o problema não é as portas fechadas, o problema é Jesus estar do lado de fora. Esse é o problema. Então precisamos olhar para nós. Hoje temos a oportunidade, hoje o Espírito Santo nos alertou de portas que precisavam ser fechadas. Como falei no início, não é a falta de portas abertas, é a falta de portas fechadas. Precisamos, talvez é por isso que eu não evoluo espiritualmente, é por isso que eu continuo sempre capengando na minha fé. Mas hoje o Espírito Santo está nos alertando a cada um de nós, a portas que precisam ser fechadas para relacionamento, para a cura, para tudo isso que nós ministramos hoje. O do contrário acontece como Ezequias. Hoje nós temos a oportunidade de fechar certas portas, porque se eu não fecho certas portas, Deus fecha uma porta para mim. E aonde diz isso? Mateus 25, Mateus 25, 10. Mateus 25, 10. Vamos lá. Mateus 25, 10 em diante. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondeu e disse: em verdade vos digo,
que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se hoje eu não entendo que preciso fechar portas, uma porta vai ser fechada para mim no último dia. Então eu preciso me preparar, como essas outras que eram prudentes, estavam preparadas. Nessa noite, nós temos a oportunidade, porque esse dia vai chegar. Tudo que ele falou se cumpriu, esse dia, mas que não seja nenhum de nós. Que nós venhamos, tiver que voltar, volta a falar. Se tiver que voltar, volte, mas feche a porta. Se tiver que conferir 10 vezes, 300 vezes, confira se a porta está fechada. Porque uma festa é o suficiente para comprometer a temperatura. É o suficiente. Não precisa nem estar escancarada, mas uma festa já corrompe a temperatura e já se torna não conformidade. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós iremos cantar uma canção e após eu ir orar. Talvez nessa noite nós esperamos, vamos orar por portas abertas. Não, eu vou orar por portas fechadas. Porque as portas fechadas que me dão um entendimento o quanto eu sou dependente, o quanto eu preciso. Como eu falei, as portas fechadas. Se a porta aberta, eu olho para o que está de trás da porta, a porta fechada. O meu norte é só a porta. É só a porta. Jesus diz, eu sou a porta. O meu norte é Jesus. Jesus. Então, nós iremos cantar a canção. E fale para Deus. Converse com Deus. Amém?